Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora no 233, os cometas, né? Nós estamos terminando. Depois o tema vai ser a Via Láctea, né? Então, Galileu continua assim. Aí, essa armação aqui, ela tá me porrinhando. Oxi! Aí a forma elíptica, né? Toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, no mesmo tempo durante o qual em seu perigeu, né? Perigeu. Então, do seu ponto de órbita, né? Então, nós vamos ter que voltar aqui, ó. Nós vamos ter que voltar um pouquinho aqui. Observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que atuam à distância que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí, a forma elíptica do cometa, porque ele tem uma forma elíptica, né? Toma forma parabólica. E a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo tempo durante o qual em seu perigeu. Percorria muitos milhares de léguas, né? Fora de sua órbita, né? Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças espantadas, olha a psicologia. Em vão as crianças espantadas. Agora, quem são essas crianças espantadas? Os sistemas, as teologias arbitrárias, né? As religiões arbitrárias que introduziu na mente da população esses conceitos todos errôneos a respeito desses astros e por aí em diante. Então, Galileu está dizendo, né? E o receba na categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças espantadas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas, o cometa errante. Só que eles usam esses termos, eu entendo. Cometa errante. Não existe nada errante. Nem mesmo o cometa nunca foi errante. Errante, sim, todos nós
que, por falta de conhecimento das leis que regem, das leis que governam esses astros que se encontram distante da nossa concepção, distante da nossa imaginação, a sua origem, a sua funcionalidade. Então, você já observou que, por exemplo, a inveja é a mesma coisa. A inveja. Por que uma pessoa sente inveja da outra pessoa? Uma pessoa sente inveja da outra pessoa justamente por impotência. Espera lá. Por impotência. Então, por exemplo, eu me encontro num determinado estabelecimento comercial trabalhando como repositor de, de produtos nas gôndolas. Pois bem, daí a pouco, só que eu almejo chegar ao caixa, trabalhar no caixa. Mas de repente, eu fico sabendo que alguém foi contratado para trabalhar no caixa. Então, qual é a minha reação, a minha atitude, meu comportamento? De inveja. Mas isso denota primitivismo. Só os primitivos é que agem dessa forma. Então, é a danada da inveja. É aquele que tanto almejou aquele lugar, não conquistou por incapacidade e por não ter se esforçado, por não ter batalhado, porque a gente sabe que se o indivíduo se esforça, se ele batalha, ele consegue sim. Agora, é preciso entender por que a inveja denota primitivismo. Porque numa empresa, tudo é importante. Olha só para você ver. Você tem aí na tua casa, você tem um eletrodoméstico aí que chama fogão a gás. Tem o botijão, tem o fogão, o forninho e tudo mais. Mas só que você precisa do fósforo para acender a chama. Sem o fósforo, o teu fogão a gás não vale nada. Ah, mas o meu é elétrico. A mesma coisa. Sem aquela chama elétrica, não é nada. Um fogão a lenha vale muito mais que ele. Mas mesmo se o fogão a lenha ainda precisa também, né? Olha só para você ver. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças espantadas lhe aguardarão o retorno que haviam predito,
baseando-se em observações incompletas. Não é isso que acontece aqui na Terra? Passa um cometa, aí os astrônomos já dizem assim, daqui 70 anos esse cometa vai voltar. Porque é conhecido o trajeto do cometa. É conhecido. Ao mesmo tempo que ele é um astro, né? Só que não é um astro errante. Isso eu bato nessa tecla, sim, não é um astro errante. Ele obedece também uma órbita, ele tem uma órbita. Ele errante, se ele ficasse batendo para lá para cá nos asteroides, né, nos planetas, mas não, ele tem um programa. Então, que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas, o cometa errante, depararemos com uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para as suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Então, você observa só, esses cometas, usando apenas assim, eles percorrem no infinito um espaço tão longo, você entendeu? Mas tão longo, tão distante, que olha só para você ver, depararemos com uma nova nação que os olhares terrenos não podem encontrar. Então, se você acompanha aquele cometa mentalmente, você depara com nações novas que os olhares terrenos não podem encontrar. Está além da nossa imaginação, para os espíritos que habitam a terra. Inconcebível mesmo para as suas mentes. São seres tão evoluídos, mas tão evoluídos, que a forma, ela é inconcebível à nossa imaginação, à nossa mente. Nós não temos capacidade de imaginar a forma que esses seres possuem, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. É engraçado que eu conheço, ó a loucura, ó, se você quiser internar no hospital psiquiátrico, aproveita agora. Eu conheço um planeta onde os seres, não sei se você sabe disso, Saturno, por exemplo, os habitantes de Saturno, eles possuem forma de inseto aqui da Terra. Por exemplo, gafanhoto, grilo, barata, borboleta. Você entendeu? Só que são assim,
gafanhoto de 1 metro de altura, barata de meio metro de comprimento, borboleta do tamanho de um ser humano de 1,80 m, 2 metros. Deus que me livre! Eu não vivo num planeta desse de jeito nenhum. Para você ver como são as coisas. Eles lá também dizem a mesma coisa. Deus que me livre! Eu não consigo viver num planeta igual à Terra de jeito nenhum. Porque eles acham um absurdo a forma como nós vivemos aqui na Terra. Eles acham um absurdo. Eles acham um absurdo o quanto nós dormimos. Porque eles não dormem. Eles não precisam dormir mais. Eles acham um absurdo a nossa guloseima, o quanto nós nos alimentamos, quilos e quilos e quilos, e garrafas de cerveja, cigarro e mais cigarro. Eles acham isso um absurdo. E um outro item que eles acham um absurdo. Eles acham um absurdo nós aqui na Terra termos que utilizar água. Eles acham isso um absurdo, porque água, no bom sentido, por mais que nós aqui entendemos que é uma matéria líquida, né? Mas, para eles lá, é uma matéria praticamente, assim, bruta. É como se fosse uma matéria condensada. Você entendeu? Não é aquela matéria assim, rarefeita, diáfana. Uma outra coisa que eles acham muito um absurdo, nós aqui na Terra utilizarmos oxigênio. Então eles acham o elemento oxigênio aqui assim, um elemento muito pesado para ser inalado pelos poros, pela narina. E um outro absurdo também que eles acham é o fato de todos nós ter que lançar na atmosfera o gás carbônico. Eles acham absurdo a forma como o ser humano vive aqui na Terra. E engraçado que nós é que achamos eles esquisito, né? E eles é que acham nós aqui esquisito. Olha para ver que coisa. Agora, esses seres que têm forma de barata, de gafanhoto, de grilo, de borboleta, são milhares de vezes mais evoluídos que nós. Milhares de vezes mais evoluídos do que os seres de Júpiter, de Marte. Eu tive a oportunidade uma vez de ir até um planeta, olha só pra você que loucura, nessa existência ainda. Ah, quer prender, prende, não tem problema não. Se eu for, você vai também. E eu garanto que você vai também. Mas é um planeta, pensa em um planeta todo florido, só flores, e também água em abundância, flores e água em abundância, mas é uma água que não é constituída das moléculas H2O. É uma água mais rarefeita. É uma água mais sublime.
Eu penso que ao tomar um copo daquela água lá, ela entra pela nossa goela, né? Como se nós estivéssemos assim tomando, né, um copo de um líquido com a substância assim, como se fosse uma névoa, né? Então pense um planeta, cachoeiras, lagos, e você não vê mais nada a não ser flores por todo o planeta. E neste planeta, 2 sóis. Um nasce de um lado e o outro nasce do outro. Só que o sincronismo é tão perfeito que eles não batem um no outro quando eles se cruzam em si. Por quê? Porque eles não se cruzam. Você entendeu? Eles não se cruzam. Por que eles não se cruzam? Não batem um no outro? Porque existe um sincronismo. Então, é um planeta que a luminosidade, o Sol se faz presente 24 horas, vamos pensar assim. Não existe noite lá. E outra coisa, sabe como que são os habitantes de lá? Eles possuem forma de borboleta, mas são inteligentíssimos. Agora, isso não é nada, sabe por quê? Porque esses ainda têm forma. E aqueles que nem forma mais possuem, né? Tem um livro de Carlos Bacelli que é uma maravilha. Se você ainda não leu, você não pode desencarnar sem ler esse livro. Chama-se Na Próxima Dimensão. Creio que o autor é Dr. Inácio Ferreira. Na Próxima Dimensão. Quando você lê esse livro, você vai entender o que nós estamos dizendo aqui. Então, chegamos ao mundo astral. Nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. O que é a Terra? Né? Lá chegando, apenas saberemos o que é a Terra. Então, existe tantas coisas, gente. Então, chegando ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis, que irradiam pelo espaço infinito, e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Então, nós vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo, questão 32, a Via Láctea. Vamos gravar mais 1, 2 vídeos só para, né?